que você passou. Aí tem também aquele negócio do rapaz, né, que fez o mal contra você, né? Conta um pouquinho aí pra gente. Isso, pastor. No 7º dia o Senhor lhe bateu o martelo, né? No 7º dia, de madrugada, ele me levantou. Foi aonde eu comecei a ir para Tempo de Glória. Eu me lembro muito bem que na época que eu comecei a ir para Tempo de Glória, o espaço era bem pequenininho. Era quase o tamanho desse quadro aqui, né? Era quase desse tamanho, né? Mas ali eu comecei, né, ver Deus trabalhar, né? O fogo que consumia as nossas vidas naquela época era muito, muito gostoso, muito saboroso, né? E nesse decorrer eu saí do ministério, né? Fui para outro ministério, que foi na época que eu conheci também a minha esposa, né? Saí do Deus ministério. tinha um propósito, né? Tudo tinha um propósito. Aí, quando eu fui para esse ministério, né, eu recebi a proposta para trabalhar nessa área de missões, né? E quando eu recebi esse propósito, a primeira casa que o Senhor mandou ir foi na casa, meu Deus, da pessoa que me deixou entre a vida e a morte. Foi estreito, hein? E eu nem sabia. Hora que eu nem sabia, só chegou o casal lá na igreja e disse: olha, eu preciso que tu vá em tal casa. Essa minha irmã já não aguenta, né, de ver o filho da forma que ele tá. E eu disse: amém, irmã, eu vou. E só não sabia qual era a casa, né? Só não sabia qual era a casa na época. Então eu peguei o pastor naquela época, né, mais 2 obreiros daquela época, e aí a gente fomos, né? A gente levou a testemunha, né? E quando nós chegamos lá, nós louvamos. E o pastor disse assim: Rafael, traz aí uma palavra. E eu até abri a palavra, né? Quando eu abro a palavra, irmã Giane, a palavra não sai, né? A palavra não sai. Por quê? Porque já tinha outro objetivo de Deus para acontecer naquele exato momento, né? Já tinha outro mistério de Deus naquela sala. E eu olhei para aquela mulher e disse: mulher, só dá para me trazer a palavra quando a senhora trazer um copo d'água para mim, porque a minha voz não está saindo, está um nó da minha garganta. E eu tenho que beber um copo com água. Meu Deus. E Deus colou ela naquela sala. Deus pegou aquela cola tudo e colou ela naquela sala. E ela não arretou os pés daquela sala. E nada de água. E nada de água. Simplesmente ela gritou e disse: fulano, traz um copo d'água para o irmão. Quer água, Rafael? Já. Aí quando ela gritou pelo nome da pessoa para trazer água para mim, eu fechei os olhos e disse: Senhor, tu vai fazer isso comigo. E o Senhor bradava no meu coração: vou, porque eu não faço nada pela metade. Quando a mulher falou o nome, já eu conheço esse nome. Eu já sabia, né? Já sabia já. Porque quando falou o nome, eu disse: o nome é conhecido. Simplesmente só perguntou: Senhor, vou fazer, porque não faço nada pela metade. É para se cumprir aquilo que tu me pediu. Tu não pediu para tirar a rapina? Meu Jesus. Tu não pediu para tirar a mágoa e pureza? Então o Senhor me colocou naquela sala, de frente da mãe, de todos os familiares, para aquela pessoa se render aos pés do Senhor e olhar para Ele e dizer: eu te perdoo. E da mesma forma ele olhar para mim e dizer: Rafael, eu também te perdoo, né? Ou seja, a lei do perdão. Porque se eu não perdoar, porque a própria Bíblia vai dizer que nós devemos amar, né, pastor? É verdade. Se eu não amo, embora que me fez mal, né, me fez isso, eu tenho que amar. Eu tenho que carregar esse peso dentro de mim. Eu imagino, pastora, quantas histórias não foram interrompidas por falta de um perdão, né? Verdade. Por falta de um perdão. É uma palavra tão pequena, me perdoe. Mas é um gigante tão grande dentro de nós. E eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo e que muitas vezes você não entende por que as coisas ainda não aconteceram, né? E Deus te botou para sentar, para assistir hoje essa live. Talvez seja um perdão que você ainda não liberou, né, Rafael? Com certeza.
E naquela sala ninguém estava entendendo, pastor. Ninguém estava entendendo. Só entendeu depois do que tudo aconteceu, né? Dele se render e dizer, ore por mim, porque eu quero aceitar Jesus, né? Ou seja, eu ganhei alguém que me feriu para Jesus. É forte. Né? E depois foi que eu falei, não, aconteceu isso aqui, mas só que Deus já pagou, né? Deus já pagou, porque querendo ou não, querido, o adversário ele luta todos os dias. Eu sempre bato nessa tecla. Por um lado existe o adversário dizendo, essa vida é minha, né? Tem uma dívida para pagar. Mas por outro lado, pastor, existe Deus dizendo, não, essa dívida eu vou pagar porque ele é meu.